tudo certo por aí? Estamos começando mais um Azeviche aqui na nossa TV Câmara Salvador. E nesta edição do nosso programa, nós vamos homenagear Juliano Moreira, que foi um conhecido médico, psiquiatra baiano, pioneiro e fundador da psiquiatria e da psicanálise no Brasil. Ele lutou ativamente contra o racismo científico e a segregação manicomial. Na sua trajetória, Dr. Juliano Moreira combateu o racismo lutando intensivamente contra teorias que atribuíam doenças mentais à raça, provando cientificamente a igualdade de capacidades intelectuais entre diferentes etnias. Ele também foi o responsável pela reforma psiquiátrica, defendendo o tratamento humanizado, abolindo camisas de força e o confinamento em masmorras, além de ter sido também fundamental na criação da colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. O médico foi o primeiro professor universitário brasileiro a introduzir a teoria psicanalítica no ensino da medicina. Juliano Moreira nasceu em Salvador no dia 6 de janeiro de 1872 e morreu no Rio de Janeiro em 1933, aos 61 anos. Esse é o Azeviche e nós só estamos começando. Pois é, minha gente, no Azeviche de hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma mulher que eu conheço muito bem, mas que construiu sua carreira no serviço público, na segurança, na defesa dos direitos humanos e principalmente na valorização da cultura baiana. Nossa convidada de hoje é a delegada Patrícia Pinheiro Crisóstomo. Ela é especialista em segurança pública, integrante da Irmandade da Boa Morte, membro do Conselho de Cultura de Salvador e atuante em pautas como igualdade racial, liberdade religiosa, direitos das mulheres, dos povos e das comunidades tradicionais e também da população LGBTQIAPN+. Ao longo da nossa conversa, a gente vai falar sobre sua caminhada profissional, compromisso com essas causas e principalmente, os desafios de transformar essa experiência em atuação na vida pública. Ela já está aqui comigo, aqui no estúdio, Patrícia Pinheiro. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, minha irmã? Muito obrigada a você, Cristiele, e também um convite para participar do programa Azeviche, né? É uma honra. Honra toda nossa. Eu e Patrícia, a gente já se conhece há muito tempo, são longas caminhadas, sempre nessa linha do respeito, a gente se fala com muita frequência, mas eu quero que você se apresente para quem está nos assistindo, né? Falando um pouquinho de você, antes de ser essa mulher com tantas atuações, fale um pouquinho de você, onde você nasceu, cresceu e o que é que lhe levou por esses caminhos. Pronto. A gente se sente até bem à vontade de estar, né? Falando um pouco, né, dessa trajetória nossa, principalmente no Júri das Pretas, né? Para mim é muito importante estar aqui, podendo falar um pouco da minha história justamente nesse contexto, né, de mulheres negras de luta. A gente está aí às vésperas do Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Então é isso, aqui diante de vocês tem uma mulher negra acima de tudo, nascida, né, na década de 70 no município de Santanópolis, interior da Bahia, aquele território ali no Portal, né, do Sertão, Cisal, e uma mulher que muito nova migrou para Salvador, migrou para a capital, né, com minha família, né, e aqui na capital eu estudei, eu me formei, né, eu tive essa trajetória, né, dentro, né, desse contexto, né, de ser uma menina criada, né, até para, né, voltada dentro de um ambiente onde a minha família tinha muitos juristas, médicos, isso influenciou um pouco na minha formação, né? E eu escolhi fazer direito. Fui aluna da Universidade Católica da Bahia, de Salvador, aliás. Fiz o curso de Direito na Faculdade Católica, me formei no ano de 1993. Por sinal, foi a maior turma da história, né, da universidade, a maior turma de Direito da história da universidade foi a minha. Tive colegas assim ilustres, né, que hoje estão aí no cenário político e no cenário social e jurídico também. E daí, né, na década de 90, me formando em Direito com apenas 23 anos de idade, eu fiz o meu primeiro concurso público, né? Recém-formada, mas advoguei ainda 5 anos na área trabalhista. Eu nunca fui afecta muito à área criminal, não. Mas a área trabalhista porque eu tinha parentes, tios que trabalhavam na Justiça do Trabalho, e isso me influenciou muito. Então, isso fez com que eu conseguisse seguir essa carreira jurídica, influenciou para que eu optasse pela carreira jurídica. E lá, fazendo esse concurso da Polícia Civil, em 94, eu consegui passar, né, consegui esse êxito, mas fui convocada em 98. Né, eu só fui convocada em 98. Ingressei, já estava advogando, inclusive em Alagoinhas, prestando assessoria,
quando fui convocada. E aí entra aquela situação para a gente, né? Que a gente não pensa só na carreira em si, mas pensa na estabilidade que o serviço público oferece. Principalmente para a gente, né, no mercado de trabalho, nós, mulheres negras, mulheres que vêm de luta, e de repente você conseguir entrar via concurso público é uma garantia de estabilidade acima de tudo. Mas não deixa de ser um desafio. Né? Eu, com 28 anos de idade, ingresso na Polícia Civil com muita honra e já entro para o interior do Estado. Já sou praticamente designada para o interior do Estado, que é outro desafio. Diante das carências, diante das dificuldades. E, na minha época, né, a gente ouvia falar, e eu sou testemunha disso, nós acabamos com aquela figura do delegado comissionado. E daí existiam delegados que não eram bacharéis em direito, mas que prestavam serviço efetivo ao Estado, né? Porque não havia um quadro ainda de delegados que pudesse ocupar todas as comarcas do interior. E a gente fala de uma Bahia de 417 municípios. Então, essa turma minha começou a ocupar esse espaço e trazer uma transformação dentro do cenário da segurança pública no interior. Porque nós éramos bacharéis em direito, formados, e aí iríamos exercer essa função, né, de uma forma excelente, com excelência. E esse foi o desafio. E o desafio também como mulher negra. É exatamente esse ponto que eu queria abordar, né? Porque você ingressou em 98, mas você seguiu como na Polícia Civil, né, até se tornar delegada, né? Função que você exerce até hoje, né? Porque como concursada você continua delegada. Mas eu queria que você me falasse sobre isso, principalmente os principais desafios que você encontrou estando nessa posição como mulher negra, né? Se houve muitas situações em que questionaram a sua presença nesse espaço, né? Justamente por ter esse perfil, mas também, assim, os desafios em relação à segurança pública. O que é que mais te chamou a atenção ao longo dessa trajetória como delegada? E é justamente esse tópico que a gente tem que pautar. A gente não pode deixar nesse momento de falar, nem fantasiar que foi uma trajetória fácil. Eu acho que não é fácil para ninguém, mas para a gente jovem, com 28 anos, adentrando no território, né? No interior, que é uma Bahia de 27 territórios de identidade, mas cada território tem sua peculiaridade. E quando eu entrei na polícia, eu fui designada para o território do extremo norte, que é Juazeiro. Juazeiro, uma terra semiárida, mas uma terra linda, uma terra da fruticultura, que faz divisa com Petrolina, que é o estado de Pernambuco. E você sabe que lá nós temos uma tradição daquele homem sertanejo forte, né? Mas a gente também tem a tradição do patriarcado. Então, a gente enfrenta lá um contexto, né, difícil. Né? Eu fui designada para Remanso. Depois eu fui delegada de Centro-Sé. Passei praticamente meu estágio probatório nesse território, que é um território lindo, uma fruticultura maravilhosa, né, com um potencial agrícola muito forte, mas que tem um contraste que ele está situado dentro do polígono da maconha. Então, esse é o grande contraste. Inclusive, nós atuamos lá, inclusive com a presença da Polícia Federal, para erradicar a questão do tráfico. Mas o tráfico lá não é a comercialização, é o cultivo. Então, a peculiaridade de você estar no território que desenvolve o cultivo. Então, é um desafio. É um desafio porque é um desafio que coloca a gente à prova, mas, ao mesmo tempo, nos coloca numa situação de risco ali. Mas, graças a Deus, eu tive uma estrutura boa na época, contava com a coordenadoria muito bem estruturada, uma das melhores na época, coordenadoria do interior. Tinha uma estrutura também de cúpula de segurança muito forte e que deu subsídio para a gente fazer esse enfrentamento. Tanto que eu passei meu estágio probatório todo nesse território. E foi uma experiência muito rica, muito forte e que me moldou hoje, né, como a delegada de polícia que tem 28 anos de carreira, a mulher que eu sou hoje. A gente teve que adquirir uma certa resistência, sim, mas foi um enfrentamento muito importante, uma experiência de vida riquíssima e de vida profissional. Entendeu? Mas é um território que eu não sei hoje, após quase 24 anos, praticamente 26 anos que eu saí de lá, se realmente, eu acredito que a coisa tenha evoluído, que o combate à violência, né, nesse aspecto, né, tenha ganhado outras nuances, tenha amenizado, o enfrentamento nunca acaba, mas para a gente, jovem, negra, ingressando na polícia, é um desafio muito grande. Mas um desafio que a gente topou e que, graças a Deus, entendeu? Me fortaleceu enquanto profissional de segurança pública. Sim. E sobre a sua presença, né, como mulher negra, eu queria que você trouxesse
exemplos de momentos em que essa presença foi questionada, tipo, essa aí que é a delegada, né? Enfim, houve muitas situações assim, porque a gente sabe que esse tipo de situação, infelizmente, ocorre em todas as áreas. Eu Uhum. imagino que você, à frente de uma delegacia, não foi diferente, né? Não, realmente infelizmente, dentro desse contexto, a gente enfrenta aquela coisa cruel que é o racismo estrutural, né? E não só institucional, estrutural. Porque é uma coisa que já está dentro da estrutura mesmo da sociedade, ela chega impregnando tudo e atinge a gente também dentro das nossas funções, médicos, advogados, delegados, principalmente a função pública também. Porque existem funções que os estereótipos, muitas vezes, são até masculinos, é um campo, né, de atuação, digamos, predominantemente masculino, né? Mas também que guarda historicamente algumas nuances. O racismo ele está em todos os lugares. Comigo, eu não sei se em virtude de eu ter a função policial, e eu sempre procurei me impor muito dentro do meu contexto de trabalho, a coisa era mais sutil. Não sei se por medo da autoridade, eu não sei, mas já chegou a acontecer, sim, de eu estar dentro de uma delegacia, não foi nem lá. Foi aqui, por incrível que pareça, em Salvador. Porque dentro dessa trajetória eu trabalhei no interior um período, mas vim para a capital. Eu passei por quase todos os departamentos de polícia que tem na Polícia Civil. Interior, metropolitana, departamento de repressão a crimes contra o patrimônio, DHPP, homicídio, eu passei por tudo. Então aqui aconteceu, né, de eu estar numa sala, eu, uma mulher negra, como delegada, e uma escrivã de polícia, que era uma mulher branca, e se dirigiram à escrivã como se delegada fosse. Uhum. Entendeu? A senhora, a doutora, ela se sentiu até constrangida. Não, a doutora é ela. Então, é nesse aspecto que a gente sente o peso, né, da questão do racismo. Eles nunca vão adentrar no espaço de poder identificando você como aquele sujeito de direitos, aquela pessoa que exerce uma função de comando, entendeu? Então, entre o parâmetro preto e o parâmetro branco, né, dentro dessa estrutura, eles vão estar sempre priorizando, focando o estereótipo branco. Uhum. Aconteceu isso comigo e não foi uma vez só. Mas, por incrível que pareça, não no interior do estado, aconteceu aqui em Salvador, na capital. Pois é, que a gente tem essa máxima, né, que é a capital da diversidade, a capital onde todo mundo é feliz, todo negro é bonito, nós somos lindos, mas infelizmente a gente precisa lidar ainda no nosso dia a dia com esse tipo de situação, como eu disse, nas mais diversas áreas. Agora, você fez uma especialização, né, em segurança pública e eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa especialização em políticas e gestão de segurança pública e como ela acabou ampliando a sua visão em relação ao combate à violência, em relação à segurança pública mesmo, de um modo geral. Olha, foi uma especialização que eu fiz em 2013, tem muitos anos. Né? A gente sempre vem se especializando ao longo da carreira, mas foi uma especialização que fez um marco, né? Foi um marco entre a delegada nova que atuava no interior e a delegada que precisou vir para a capital, se especializar, atuar, né, em outras dimensões, em outras unidades que exigiram de mim esse aperfeiçoamento. Entendeu? Entender como funcionava o Sistema Único de Segurança Pública, como o SUS. Nós temos um Sistema Único de Segurança Pública. Nós temos também que entender como é que a segurança funciona a nível orçamentário, o Pacto Federativo, né? A segurança pela Constituição é competência, sim, da União e dos Estados. Entendeu? O município entra hoje, a Guarda Municipal, mas não é algo que faça parte dessa estrutura a princípio de segurança. Então, a gente tem que se atualizar, porque nós somos delegados, mas somos gestores. Muitas vezes no interior nós gerimos as unidades. Não é só ter a atuação de polícia judiciária e investigativa. Você tem uma gestão. Então é necessário que a gente traga para dentro da nossa experiência profissional, né, essa visão de gestão pública. Entendeu? Então você tem que saber gerir, como um administrador de hospital sabe gerir a questão da saúde pública, a gente também tem que aprender a gerir, entendeu? Dentro das unidades policiais. Então, esse foi o grande diferencial dessa especialização. Mas, ao longo da carreira, a gente também adquire outras, né? A questão de atualização em direitos humanos, a coisas que são exigidas, a atualização em relação à nossa própria legislação, a gente lida com questões raciais, com diversidade, então, com grupos vulneráveis também. Eu acho importante, foi uma busca que eu fiz pessoal, né? Naquela época eu queria fui convidado a fazer especialização fora do país, mas não tive condição de ir,
de forma nenhuma. Né? Eu espero que, né, pelo menos até após a aposentadoria, a gente consiga fazer, que é um sonho meu estudar fora, né? Buscar, pelo menos em Portugal, uma especialização, alguma coisa assim, é importante. Mas naquele contexto eu não tive como, né? Pela atuação, pelo trabalho, vai uma série de fatores. Mas é importante a gente trazer a questão da gestão em segurança pública, que hoje, você vê que o contexto de hoje, a gente não pode estar isolado, não pode estar só atuando, né, com a caneta, formalizando inquéritos, procedimentos policiais. A gente tem que ter outra visão. A gente tem que ter uma visão de gestão. A gente também tem que saber analisar, né, os focos criminais, as manchas, onde a gente vai atuar. A gente tem que ter estatística, tem que ter uma logística para conseguir, né, praticamente combater uma coisa que é o crime e, pior ainda, o crime organizado. Então, você é obrigado a se atualizar. A gestão, no caso, me ajudou muito também nesse aspecto. Maravilha. Você está falando aí sobre essa questão, né, da segurança pública, falando sobre essas facções, enfim, o combate ao crime organizado, e a gente não tem como fugir muito disso, falando com a delegada aqui no nosso estúdio, né? A gente vai, obviamente, adentrar outros temas, falar sobre outras atuações suas, mas eu queria que você falasse sobre o seu ponto de vista, né? Porque a gente atualmente tem muitos programas de TV, né, falando aqui do jornalismo principalmente, onde o povo preto, né, que geralmente está mais exposto a esse tipo de situação, é colocado ali já taxado como marginal, como bandido, antes mesmo de passar pelo processo, enfim, de ser julgado, né, de passar ali pelo crivo da justiça. Como é que você vê o efeito que esse tipo de programa, que esse tipo de exposição nesses programas de TV principalmente, acaba gerando na sociedade? Ajuda de alguma forma nesse combate à criminalidade, no combate a esse crime organizado? O que é que você pensa sobre isso? Michele, eu tenho uma admiração muito grande pela classe jornalística. Inclusive, quando eu fiz direito, a minha segunda opção foi comunicação social, publicidade. Então, eu acho que o jornalismo, ele é um instrumento também de informação, e não só isso, ele também serve, né, para levar, para formar opinião. É um instrumento que forma opinião. Então, a gente diz que tem 3 poderes, a gente tem 4 e 5. E, para mim, a mídia é um poder. Entendeu? Ela tem influência muito grande na sociedade, principalmente na mente das pessoas, como as pessoas refletem, recebem aquele cotidiano social. Então, eu acho que qualquer exposição que seja além do que a lei determina, ela não pode ser uma coisa positiva. Entendeu? Mas, sim, ela tem um lado dela que é benéfico. Entendeu? Não só levar informação, como alerta, como atualização, né? Como fatos também que acontecem no cotidiano da gente em relação à questão do mapa da violência. É necessário que as pessoas tenham acesso. A gente está vivendo em comunidades conflagradas. Não é só na capital, no interior também. As pessoas necessitam de informação. Às vezes a informação que salva até uma vida. Uma pessoa que está saindo naquele determinado momento, está acontecendo um fato criminoso, algum confronto, aí ela já desiste, ali ela já vai ser alvo. Entendeu? Está se preservando. Então, são várias faces que tem a questão da comunicação. Claro que, infelizmente, né, a gente também tem, dentro dessa incidência, certas situações que são situações que merecem uma reflexão melhor. Como instrumentalizar a questão da comunicação, principalmente a mídia, que ela é feita dentro dessa base de jornalismo policial. Entendeu? Eu admiro os profissionais que trabalham realmente, eu conheço vários, muitos são meus amigos até hoje, da época que eu atuava aqui no interior. Muitos, porque faziam jornalismo sério. Mas é uma exposição, muitas vezes, eu não digo todos, a gente não vai fazer o justo pagar pelo pecador. Entendeu? Eu acho que o direito de imagem é sagrado. Entendeu? Em primeiro lugar. Você não vai dispor a sua imagem de uma forma negativa, você pode estar até em conflito com a lei, mas você não é obrigado. Entendeu? Isso aí é um princípio legal. Eu acho que, partindo desses princípios legais, que eu acho que esse estudo, essa formação, passa também basicamente pela formação dos profissionais de jornalismo, a gente sabe, né, discernir o que é certo e o que é errado. Até onde a gente pode ir ou não. Eu acho que isso está em todas as funções. Entendeu? O princípio do respeito aos direitos humanos, mas a mídia também nos ajuda a identificar, levar informação, muitas vezes a fazer com que aquele trabalho também que a gente desenvolve tenha um reconhecimento, uma repercussão maior, tenha um alcance, às vezes até ajuda também a elucidar crimes. Então, há uma necessidade de um ajustamento e também do reconhecimento
da importância da atuação dos jornalistas que atuam na área policial. Entendeu? Então, muitas vezes a gente já viu essa atuação ajudar, sim. Mas eu entendo que em todas as situações, em todas as questões, tem que haver limites. E que esse parâmetro seja sempre o parâmetro legal. Muito bem. A gente está conversando aqui com a delegada Patrícia Pinheiro Crisóstomo. Ela tem diversas frentes de atuação. A gente está, nesse primeiro momento, falando sobre essa questão da segurança pública, que é uma área onde ela exerce, né, essa função de delegada. Já são 28 anos dentro da Polícia Civil, então tem muita coisa que a gente, obviamente, quer saber. Mas só para a gente finalizar essa parte, eu queria que você falasse sobre um tópico que você citou logo no início, sobre essa atuação em lugares, em postos, em cargos historicamente masculinos, né? E a gente tem muitas mulheres nesse momento nos assistindo, acompanhando essa conversa, que às vezes sonham em estar em um lugar como esse, um lugar de poder, mas que precisam 24 horas, 48 horas estar ali provando suas competências. Então, eu queria que você falasse sobre a importância de você estar nesses lugares, a representatividade que isso tem para outras mulheres, mas principalmente que dicas você daria, que conselhos você poderia dar para essa mulher que muitas vezes se sente desencorajada para levar seus sonhos adiante, justamente por medo dos julgamentos, enfim, do machismo, do racismo. Que conselhos a gente poderia dar? Cristiane, eu parto logo do princípio que para a gente vencer, a gente tem que ter coragem de dar o primeiro passo. Sem esse primeiro passo, a gente não consegue nada. Eu até entendo que os desafios hoje, para as mulheres, principalmente para as mulheres negras, são desafios enormes. Então, estatisticamente, a gente também ocupa, né, os índices extremamente negativos de feminicídio. Né? Inclusive, tem uma pesquisa da Data Senado que assinala um índice, né, de aumento nos feminicídios em relação às mulheres negras. Aí você vai para o recorte racial. Mas esses índices negativos não são só em relação ao mapa da violência. São também economicamente falando, entendeu? Os índices, né, de salários, os salários são extremamente desiguais. Em relação à questão da educação, em relação à saúde, as violências que nós sofremos em relação aos ambientes, à violência obstétrica, né? O racismo ambiental, ele também hoje ele é focado em determinados territórios, onde há predominância de negros e índios. Então, a gente também tem que acompanhar o mapa da violência como um todo. Mas quando a gente vem para o recorte racial, a coisa é pior ainda. Em vários aspectos. Então, talvez isso também desestimule muitas mulheres a não quererem adentrar em determinados ambientes, determinados locais, em esferas de, como entendeu, de um ambiente jurídico, né, em outros ambientes. Mas a gente tem que quebrar essa roda. Entendeu? A gente sempre vem falando que é necessário a gente estar, sim, nos lugares onde nunca imaginaram que a gente pudesse estar. Que a gente tem em mente que a gente tem que ocupar qualquer espaço. É nosso direito. Mas a gente primeiro tem que ter a justa dimensão, consciência do que a gente quer. Não é fácil, não é. Determinação é tudo. Porque foi determinação, coragem, até um pouco de loucura que escreveu a história de muitas mulheres negras. Mulheres que vão ser lembradas no dia 25, que estão sendo lembradas. Luísa Marim, né? Nós temos mulheres do passado e do presente, né? Luísa Bairros, né? Várias mulheres que estão atuando também, as que não estão mais conosco, mas as que estão no contexto atual. Eu gosto muito de falar também de Carla Cotirene, que eu acho uma mulher maravilhosa dentro do contexto dela, do que ela traz. E muitas mulheres que não são tão famosas, são anônimas, mas são heroínas, nossas mães. Entendeu? Mulheres que foram mulheres que muitas vezes trabalharam no serviço público ou não, mas ao mesmo tempo, né, trabalhando, chegavam em casa, mas tinham que fazer a comida para nos dar, para dar aos maridos. Como tem policiais também que dentro da farda cumprem sua jornada de trabalho, mas tem que chegar em casa, tirar a farda e ser mulher e mãe 24 horas. Ela que faz a comida, ela que toma conta dos filhos, ela que arruma a casa. Então eu acho que isso também nos confere uma resistência sobrenatural. A nossa jornada de trabalho, ela é para além, né, do que aquela função nos determina. A gente já traz isso no nosso ser, na nossa concepção feminina. Então, eu acho que isso avaliza qualquer mulher hoje a querer ser exatamente o que ela quer. Então, o conselho que eu dou é esse. Se olhe, se analise, veja onde você chegou, veja quem veio atrás de você para que você hoje estivesse aí.
E nunca, nunca duvide da sua capacidade, nem permita que ninguém determine o que você vai ser ou deixar de ser. É só isso. Fechou lá, viu? Com esse recado a gente vai fazer uma pausa, é coisa rápida, só um intervalozinho para você beber aquela água e voltar, porque tem muita coisa para a gente abordar ainda com Patrícia Pinheiro. Vamos falar sobre luta antirracista, sobre outras frentes de atuação, enfim, tem muito papo bom vindo por aí, então é rapidinho, a gente já volta. Pronto, viu aí? Como eu disse, foi rapidinho. A gente já está de volta com o nosso Azeviste de hoje. Estou conversando com Patrícia Pinheiro Crisóstomo e além da sua atuação na Polícia Civil da Bahia, a gente também vai falar a partir de agora sobre a luta antirracista. Você sempre costuma dizer que a luta antirracista faz parte aí da sua trajetória. Como é que isso foi se mesclando aí ao longo da sua atuação? Cris, eu sou negra. Negra, nascida na Bahia, terra de todos os santos, né? Como dizem, né? Mas a gente sabe, né, que o contexto disso é muito maior. A gente já nasce desafiando estatísticas, né? Eu fui uma menina criada, né? Eu vou até situar um pouco da minha história. Como eu vim do interior para Salvador com meus pais, e meu pai era funcionário público também, chegou a ser gestor dentro da Secretaria de Agricultura na época. Ele foi diretor do GEFAB, diretor do Instituto Biológico da Bahia. Minha mãe, professora, mas antes ela também atuou no serviço público. Então a gente tinha um padrão, né? Eu e meus 4 irmãos, a gente tinha um padrão legal. Então eu estudei desde nova no Instituto Social da Bahia. Eu comecei a estudar com 8 anos no ISBA. Então a minha trajetória foi estudando em colégio particular. Na década de 70, com 8 anos, 78. Só que dentro daquela realidade, dentro da sala de aula, muitas vezes eu era a única menina negra. Um colégio particular, um colégio de elite, mas aquilo ali já era um desafio daquele contexto, entendeu? Ainda que a gente não percebesse que naquela época não se falava de racismo como hoje. Naquela época, né, as leis não eram tão atuais, tão dinâmicas como hoje. Existia assim, né? A questão da Lei Afonso Arinos, uma série de leis que existiam, mas antes da Constituição. Eu estou falando de 78. Né? A gente ouviu falar de racismo de 88 para cá, através da Lei K.O., entre outras coisas. Então, a gente viveu uma época que não se debatia isso. E que ainda que se, né, tivesse um contexto de racismo sutil, que o racismo nunca foi sutil. O fato dele ser estrutural já tira qualquer aspecto de sutileza do racismo. Entendeu? Mas a gente tinha aqueles contrastes, né? A gente tinha uma família também que protegia, que tinha uma base, que instrumentalizava a gente, mas naquela época a gente não tinha ainda uma DECRIM, a gente não tinha algumas leis que criminalizavam o racismo como hoje a injúria racial. Então, até os comentários que eram feitos em tom de brincadeira eram comentários pejorativos, que hoje poderiam ser vistos até como infrações penais. Naquela época não se caracterizava as coisas dessa forma. Então, às vezes, a gente passa por um processo, né, que vem da infância e tudo, mas que, diante daquele contexto econômico que a gente vive, tenta minimizar de alguma forma. Mas no momento que a gente cresce, que a gente vai, né, partindo para essa década de 80, a gente passa pela questão da Constituição, a gente sai de uma fase que era ditadura praticamente, né, para a abertura à Constituição, a gente vê a Lei K.O., como eu lhe falei, que instituiu, criminalizou, previu o crime de racismo. A gente já vê a dinâmica da sociedade em relação aos negros e negras. E é justamente nesse contexto que eu ingresso, né, praticamente na faculdade. Eu entrei em 88 e também numa faculdade particular. Né? Mesmo cenário. Mesmo cenário, só que assim, naquela época a gente não tinha tantas faculdades, tantos ENEMs como a gente tem hoje. Né? A gente tinha federal e católica só. UFBA e católica. Então, você estudava o ano todo, ou você passava ou ia fazer cursinho. E só quem estudava na católica, a maioria, só não, quem estudava na católica precisava trabalhar. Porque na católica você conseguia escolher um turno para estudar. Sim. E na UFBA você estava aqui no campus, no PAF, Federação, daqui a pouco você estava, né, lá em Ondina, né, eles jogavam para outro lugar. Então, você veja, uma faculdade particular, mas que tinham muitos negros também. E, né, pessoas que já trabalhavam, precisavam trabalhar para se sustentar.
E ali a gente começou a ter contato com essa realidade. A gente começou a viver esses contrastes. Ali eu conheci também o movimento estudantil, de alguma forma. Eu tive contato, eu cheguei a concorrer ao Grêmio, né? Da UXAL, e tive contato com hoje colegas que estão aí no protagonismo negro também, na vanguarda, trabalhando na polícia, no Ministério Público. A gente tem essa história, né, de grandes amigos e colegas, foram nossos contemporâneos e que são pessoas que têm um nome grande hoje, na Bahia e fora da Bahia. Mas ali, naquele momento acadêmico, é o que tem a eclosão desses conflitos, né? Essa realidade, ela se mostra para a gente. Que muita gente diz que a faculdade é um campo também de experiência de vida, quando a gente entra muito novo. A gente encontra pessoas mais velhas, pessoas com outras vivências, e a católica me proporcionou isso. Então, esse enfrentamento, essa coisa de vir, se envolver, de me envolver com a luta racial, acho que começou daí. Mas ela se consolidou muito mais, né, depois que eu ingressei na carreira policial também. Porque a gente começou também a lidar com esses conflitos. Atender pessoas que eram vítimas também. Antes mesmo, né, da criação da lei, de alguns mecanismos legais, a gente tinha que ter a sensibilidade, porque a gente se via ali também. Entendeu? O que a gente não quer para si, não quer para o outro. Então, eu achava importante a gente ter esse envolvimento, esse letramento. Eu vim de uma época, né, de estudante de direito que não tinha essa legislação racial como tem hoje. Então, eu saí da faculdade em 93, a gente não tinha todos esses instrumentos ainda legais que a gente tem hoje, graças a Deus. E não só eu como delegado, eu acho que promotores que saíram da minha turma, né, juízes, a gente teve que buscar o letramento racial, a especialização fora, para a gente conseguir lidar com aquilo. Quem tem a mínima sensibilidade de sua missão dentro de qualquer contexto profissional, acho que busca, dentro daquela situação, se especializar, busca se capacitar para poder lidar com aquele fato, que não é só um fato social, é um fato político, econômico e depois se torna um fato criminoso. Então eu vi de uma turma que a gente não tinha ainda esse manancial, não existia essa matéria no quadro, não existia essa disciplina. Então a gente teve que buscar, primeiro, através da vivência, né, e buscar essa especialização, essa coisa após a graduação. Entendeu? Com o dia a dia. Então, eu acho que a minha militância começou dessa necessidade, dessa leitura que eu fiz, de me adequar à realidade. E a realidade não era uma coisa boa em relação a homens e mulheres pretos. Não era. E não era uma coisa boa para aquelas crianças que vinham futuramente também, como eu, que cheguei a ser a única negra dentro de uma sala de aula, no ensino particular. Entendeu? Um colégio muito bom, eu devo muito, eu tive, assim, professores, diretores, eu tenho história de vida com o ISBA, hoje não existe mais o colégio, só a faculdade. Mas eu acho que é uma realidade que já é um contraste, já denota o que se vive dentro dessa Bahia, que é tida como uma grande democracia racial, né? A Roma Negra Salvador. E a gente só nessa experiência de vida é que vai adquirindo consciência desses enfrentamentos. Acaba sendo um choque de realidade, né? Justamente, é um choque. É aquele baque que a gente precisa muitas vezes para acordar. Agora, você também tem uma forte atuação em relação à liberdade religiosa, né, aos povos quilombolas. Toda essa sua vivência acaba, principalmente nessa luta antirracista, lhe levando por esses caminhos. E atualmente você faz parte da Irmandade da Boa Morte. Primeiro me fale sobre esse convite, como é que veio e como é que essa experiência tem agregado nessa sua vivência. Olha, aí eu vou ter que fazer, né, um resumo um pouco dessa minha história de vida, né? Porque eu retomei o contato com essas raízes minhas no interior. Né? Eu tive que retomar esse contato e eu me descobri muito depois que eu ingressei no candomblé. A gente mexe com ancestralidade, a gente tem que entender quem a gente é a partir também do contexto religioso, da sua identidade religiosa. Porque candomblé lida com ancestralidade. Ancestralidade é aqueles todos que vieram antes de nós, homens, mulheres, e de repente você tem toda uma herança ancestral que você não sabe. Acontecem coisas na sua vida que revelam e que lhe levam a ter que abraçar esse caminho. Então, o meu ingresso nesse universo veio a partir do candomblé. Das revelações que eu tive, né, no momento que eu fui procurar me iniciar, da necessidade de eu entender quem veio antes de mim, por que eu estava ali. Qual era a minha função ali.
entendeu? E nisso a gente vai se reportar a minha andança no interior, a cachoeira, o território do Recôncavo, que foi um reencontro com minhas raízes. Mas eu tenho uma grande madrinha dentro da Irmandade, uma mulher de Oxum, sabe, que transmite amor, que me enxergou, me deu o braço e que me trouxe para dentro desse universo. A minha grande irmã, venerável irmã Nessi Leite, né? Foi ela que me colocou na Irmandade. Ela é filha de uma irmã icônica, entendeu? Que é a mãe Anália. Mãe Anália, uma mulher de Oiá, uma mulher de Ançã forte, que vendia acarajé de tabuleiro, que tinha um terreiro em Cachoeira. Uma mulher assim, que inclusive foi aos Estados Unidos a convite de Martin Luther King para trazer recursos para a Irmandade ter uma sede própria maior. Tem todo esse contexto. Então, a filha dessa mulher foi a mulher que me botou na Irmandade, irmã Nessi. Ela é idosa, ela mora em Governador Mangabeira, né, no território do Recôncavo, mas é nascida em Cachoeira. E foi ela que me trouxe para dentro dessa confraria de mulheres sagradas, que carregam um legado, né, secular. E isso para a gente também é revelação, porque aí a gente sente que a gente está num ambiente que a gente entrou pela mão da ancestralidade. Entendeu? É o que define o que a gente faz, o que a gente tem, como a gente atua. A Irmandade hoje me ensina muito, eu sou noviça. Eu entrei em 2022 como noviça, nós temos outras noviças assim maravilhosas que entraram também, mas a gente está num sistema de aprendizado. Lá somos todas, né, crianças aí perante Nossa Senhora. Porque a gente está falando de uma cachoeira e de uma irmandade que tem uma dupla pertença, sim. Tem mulheres que são católicas, mas são mulheres que são iniciadas no candomblé. Uhum. Mas que tem todo um contexto histórico na luta pela independência. A Irmandade foi luta pela independência, porque a Irmandade comprou a alforria de muitos negros e negras. Então, existe uma correlação, uma ligação muito forte entre a história da nossa cultura baiana, a nossa história enquanto povo, e a história da liberdade e da independência da Bahia também com a Irmandade. Porque as mulheres, naquela época, os negros não tinham muitos direitos. Os negros se organizavam em irmandades e associações. Nós temos o Rosário dos Pretos, a SPD, que é secular também. E todas essas instituições religiosas de negros e negras lutaram, em determinado momento, pela liberdade de seu povo. Com sua riqueza, com seus bens, com suas joias. Antigamente, a moeda era ouro. A Irmandade é rica em ouro. Aquele ouro se transformou também em uma forma de libertação. Então, existe todo um contexto que a gente tem orgulho de fazer parte, mas mais orgulho eu tenho de ter essas mulheres maravilhosas que são anciãs, e são mulheres que são baluartes e guardiães dessa tradição que é transmitida a gente como noviça, como mãe Nenel, mãe Nessi, mãe Delinha, mãe Cleusa, maravilhosa, mãe Dalva do Samba, mãe Lindaura, que é hoje nossa juíza perpétua, uma mulher com mais de 90 anos. Entendeu? Mãe Flor, mãe Ana, mãe Nilza Prado de Muritiba. Eu estou falando das joias do Recôncavo, são as mulheres negras do Recôncavo baiano. É um orgulho essa irmandade, é um orgulho de resistência negra. Mulheres como Celina Sala, que também luta muito, uma mulher do corpo jurídico, mas que tem uma história também emblemática dentro do território de Cachoeira. A Irmandade é uma riqueza, é um crescimento, é um fortalecimento ancestral, é uma maçonaria feminina e negra. É isso aí. E a gente pode, né? Todo mundo tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Irmandade, principalmente nos meses de agosto, né? Sempre, todos os anos, em agosto, acontece a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, lá no Recôncavo Baiano, e aí todo mundo pode ir lá, ver de perto como é que essa Irmandade funciona, entender um pouquinho mais sobre essa cultura que é tão rica, tão nossa, e que às vezes a gente, nessa loucura do nosso dia a dia, a gente não se atenta para tanta riqueza que a gente tem aqui no nosso território. Queria que você falasse um pouquinho, ainda falando sobre essa questão, né, da religião. Você, como uma mulher de axé, a gente tem visto muitos ataques a terreiros de candomblé, às comunidades tradicionais, enfim. Eu queria que você falasse sobre políticas públicas, né, que você considera que são necessárias, fundamentais, ou que seriam necessárias para justamente proteger o nosso povo de santo e as comunidades tradicionais, como eu disse. Cris, a gente tem um sistema tão complicado, a gente tem uma luta até para que a gente consiga fazer funcionar e aplicar as leis que nos amparam. A gente tem, e eu sou muito crítica, e eu vou ser obrigada a ser crítica agora. Nós temos um Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa,
que é de 2014. Quer dizer que em 2024 esse estatuto completou 10 anos. Lá você abre o estatuto, que é o estatuto de igualdade racial, e digo, combate à intolerância religiosa, não é só igualdade racial. E ele foi o primeiro estatuto que trouxe esse recorte do combate à intolerância no Brasil. Então, qualquer outro estatuto que surgiu nesse contexto surgiu a partir da Bahia. Só que ele completou 10 anos de 2024. Você é jornalista, você é atuante, você tem entrevistado várias pessoas nessa cadeira. Você viu alguém comentar sobre os 10 anos de Estatuto da Igualdade da Bahia? Aí você já tem uma grata e grande resposta. Nós temos lá o que é ação afirmativa, o que é política pública. A gente trata da saúde da população negra, a gente trata de educação, inclusive da educação voltada para jovens adultos negros, terceira idade. A gente fala também da questão da segurança. A gente vai em 2014, no artigo 79, o artigo 79 prevê a criação da DECRAD, a Delegacia de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância Religiosa. Isso em 2014. Essa delegacia foi criada quando? Essa delegacia tem menos de 2 anos. Então, eu acho que a gente tem que chamar atenção aqui para a necessidade da gente estar sempre revendo as nossas próprias conquistas. A gente não pode ficar no lugar de conforto. Nós tivemos avanços, nós temos instrumentos que nos garantem, né, nossos direitos, enquanto a gente é visto como minoria, nós não somos minorias. A gente fala de ação afirmativa e política pública, mas qual é o conceito de política pública ou ação afirmativa? Né? É uma coisa que até é incômoda de alguma forma, porque são discriminações positivas para corrigir distorções históricas de desigualdade, de racismo e tudo que incide hoje sobre a nossa vida enquanto negros e negras. E nós ajudamos a construir esse país. Então, o que são discriminações positivas? São as políticas públicas para promover a equidade. Então, como é que a gente chega aos 10 anos do Estatuto e não traz essa discussão para rever o que avançou, o que estacionou? Quais foram as nossas conquistas em relação à questão igualdade racial, em todos os campos? Eu senti falta desse diálogo em todos os campos, e não foi só eu, é uma crítica. A gente tem que se criticar também, porque se a gente não conseguir reavaliar esses instrumentos, inclusive os que não avançaram, a gente não vai conseguir efetivamente promover reparação, muito menos igualdade, nem equidade nesse país, nem na Bahia, nem no Brasil. Então, eu tenho esse ponto crítico, que eu acho que é muito importante. Faltou uma discussão maior em cima dos 10 anos desse estatuto, que é um grande legado para a gente. Foi fruto dos movimentos negros, de lutas sociais, de pessoas icônicas também que vieram desse manancial da luta por igualdade. Então, a gente não pode ficar nesse lugar de conforto, gente. Não é só discutir no Júlio das Pretas a violência que a mulher negra sofre. Não é só discutir lá no Novembro Negro o que todos os negros sofrem. Que há um legado de reparação. Não existe você ficar no lugar de conforto quando você realmente quer ter garantia de direitos. Então, a minha crítica fica para que ainda há tempo da gente rever e discutir todos esses aspectos de tudo que a gente conquistou, do que deixou de conquistar e do que precisa ser conquistado. Entendeu? Então, é o momento da gente discutir, inclusive, nossos sistemas legais. O Estatuto da Igualdade é da Bahia. Esse estatuto é da Bahia. É uma lei nossa, uma lei maravilhosa, mas que precisa, em determinados momentos, sair do papel. E só vai sair com discussão em todas as esferas. Legal, com movimento social, com sociedade civil e também com o poder público. Maravilha. Essa é a Patrícia Pinheiro, viu? Ela é atuante e a gente ainda tem coisa para falar. Eu sei que o tempo urge, mas a gente tem muita coisa. Você também atuou no Conselho de Cultura de Salvador. Fala um pouquinho dessa sua atuação e quais áreas você estava ali mais à frente. Eu, na verdade, ainda sou membro do Conselho. Sim. Né? Eu fui eleita para o biênio 2024-2026 pela cadeira de artes visuais. Por quê? Porque dentro dessa minha caminhada de vida, eu sou fotógrafa autodidata. Ainda tem essa? Ainda tem essa. Só que eu gosto de fotografar minha realidade de terreiro. Sim. Eu criei uma exposição em 2015 chamada Bem Sangana, as Senhoras de Bênção e Poder do Candomblé da Bahia. Eu lancei essa exposição simultaneamente no Espaço Cultural da Barroquinha e na Biblioteca Central. Certo? E depois vim caminhando pelo Recôncavo,
Eu fiz o segundo acervo chamado As Joias do Recôncavo. Aí eu fui para São Francisco do Conde, vai fotografar as mães de santo, inclusive as anônimas, as mais tímidas, mas que são verdadeiros legados de riqueza, de tradição. Então, ali, eu me descobri dentro da fotografia, de alguma forma. Né? E isso me trouxe para o Conselho, essa experiência me trouxe para o Conselho. Eu fiz exposições, inclusive, algumas peças do meu acervo foram expostas no Festival de Cultura na Áustria. Festival Brasileiro de Cultura na Áustria. Eu lembro. Né? Aí a gente fez 2 exposições, né? Lá em Viena. Então, isso me consolidou. Eu digo, não, eu tenho que buscar entender esse território que eu estou, Salvador, que é a cidade onde eu me criei, não nasci, mas me criei. Né? E como é que funciona isso? Se a gente milita, e dentro dessa minha trajetória policial, eu corri quase a Bahia toda. Entendeu? E a gente sempre vê os contrastes culturais que tem em cada território. Isso sempre me chamou a atenção de alguma forma. Eu nunca consegui ficar dissociada da parte cultural, mas a parte cultural me chamava sempre. Então, a gente tinha essa sensibilidade de saber como é que isso funcionava na prática. Então, eu adentrei no Conselho a partir dessa experiência, né, para conseguir entender como é que funciona a política cultural da minha cidade, que é uma cidade que tem um carnaval, que é o maior legado, né, é internacional, que é uma fábrica, né, de renda, de dinheiro, que movimenta também com a questão econômica e que tem vários contrastes. Sempre teve, né? Mas a gente precisa, sim, incluir, se entender nesse contexto. E você entrar num Conselho de Cultura é você também buscar conhecimento em relação à gestão cultural. É uma coisa que estava fora um pouco da minha experiência, mas uma experiência maravilhosa, entendeu? A gente caminha com a Fundação Gregório de Matos, nós temos aí um corpo de conselhos maravilhoso, a gente, inclusive, já está falando da questão da conferência municipal. Né? Eu tive que me licenciar, né, por questões, né, já pessoais aí desse período agora, me afastei um pouco, foi necessário, mas a experiência para trás foi uma experiência riquíssima, que eu acho que todo mundo tem que realmente buscar estar dentro do Conselho de Cultura de Salvador. Né? Nós temos a cadeira de artes visuais, audiovisual, nós temos também a cadeira dos territórios, né, dos bairros, que são territórios de identidade cultural. É uma riqueza a gente estar ali discutindo isso. É uma riqueza. Então, eu acho que a experiência é que todo mundo hoje que milita na área cultural tem que ter, entendeu? Venham conhecer o Conselho de Cultura de Salvador. Venham participar ativamente. Inclusive, nós estamos com a escuta agora, com a escuta ativa, né, para falar desses eixos e também para formar futuramente a própria conferência. Então, eu acho importante essa participação popular, a sociedade civil com o poder público debatendo, né, a estrutura, as nuances, né, os caminhos que a cultura de Salvador vem tomando e vai tomar. E eu acho que eu não tenho nem como definir. É uma experiência, assim, maravilhosa. Delícia. Agora, a gente já está perto do finalzinho aqui do programa. Tem muita coisa que eu queria abordar ainda com você, mas na sua apresentação, inclusive, eu falo também da sua atuação na defesa das chamadas minorias, né? Pessoas idosas, também da população LGBTQIAPN+. Como é que se dá, como é que você ainda tem tempo para mais essa pauta? E como é que você trabalha isso, né? É com palestras, você realiza eventos, enfim, fale um pouco disso. Realmente a gente tem muito convite dentro desses territórios todos. Né? A atuação como delegada negra, a gente também se referencia. A gente vira referência de repente para muitas mulheres e a gente sente a necessidade de estar levando conhecimento também. O conhecimento que a gente tem é importante para a gente, mas é importante para toda uma coletividade. Sim. A gente tem que ter essa consciência. Então, quando a gente está no território trabalhando, a gente recebe convite de associações comunitárias, de associação de mulheres, né? De pessoas que estão ali dentro daquela realidade e precisam que a gente esteja ali compartilhando um pouco do que a gente tem. E muitas vezes não é só o lado, né, humano, mas o lado estatal também. É muito importante, eu acho importante, a gente fazer escuta qualificada. A gente sair um pouco dessa zona, né, de conforto dos gabinetes e a gente ir no território, sentar numa roda de conversa, ouvir a necessidade do povo, as queixas também. Eu acho que a gente cresce enquanto profissional. Eu tenho visto isso muito a nível de gestão pública. Os PGPs são isso. Então, eu acho que é necessário, a gente não pode tratar, nem saber diagnosticar uma doença se a gente não fizer, né, esse levantamento, análise, colher dados. E eu acho que a gente tem que trazer isso para a vida pública. Para qualquer atuação, entendeu? É necessário diagnóstico prévio de qualquer coisa para você atuar depois, certo? Então, é partindo desse princípio que eu sempre procuro estar nos territórios participando de palestras, de eventos, de conferências,
Eu aceito muito o convite, eu gosto dessa coisa de estar dialogando com as comunidades. Eu gosto de ir onde ninguém vai. Eu gosto de ver aquela pessoa que ninguém enxerga. E eu faço isso um pouco através até das premiações que eu faço. Entendeu? Que eu acho que é uma política de reparação. Tem muita gente no interior que nunca recebeu um prêmio, uma medalha, um reconhecimento. E que, eu digo, são mestres de notório saber. São pessoas que têm uma riqueza que eu acho que a gente tem que reconhecer em vida. Isso. E não tem dinheiro no mundo que pague a alegria de ver uma pessoa dessa recebendo uma homenagem. Então, isso eu tomei como missão. Quando eu realizo, eu sou autora da medalha Mãe Estela de Oxóssi em Nazaré, eu sou autora de um troféu chamado Axé Destaque, que tem 10 anos de existência, completou esse ano, em São Francisco do Conde, e que contempla mais de 75 terreiros, mas é feito junto com o poder público e a sociedade civil. Né? Eu fiz recentemente a medalha Mandela, que é Liberdade e Inclusão, entendeu? Em Santa Amaro da Purificação. Não tem uma semana, no dia 18 de julho, aniversário de Nelson Mandela, Dia Internacional de Nelson Mandela, instituído pela ONU. A gente foi para Santa Amaro reconhecer os mestres da capoeira, de Acupe, de Santa Amaro, de São Francisco do Conde, Dona Zélia do Prato, uma mulher de 78 anos, que viaja o Brasil inteiro, que já saiu do país com o samba no prato, mas deu um depoimento que deixou todos nós, assim, chocados. Ela nunca recebeu uma homenagem dentro da cidade dela. E aquela foi a primeira. Ela deu esse depoimento de plano, em público. Então, a gente sabe, através de uma situação dessa, que a gente tem uma missão. Ver uma mulher icônica, uma mulher que tem uma representatividade cultural grande, uma mestra de notório saber, dizer que é filha de uma cidade que nunca a reconheceu. E ela fez isso na frente de todos, inclusive de representantes do povo, né? De pessoas do poder público que estavam ali. Foi um choque. Então, quando a gente adentra dentro dessa questão cultural, promove essa reparação através dos projetos da gente, a gente sabe que a gente tem missão. Isso, para mim, resume tudo. É isso mesmo. Patrícia, minha querida, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente. Ela saiu de lá do Recôncavo, veio aqui para Salvador somente para essa conversa. Me sinto muito lisonjeada por esse esforço, por você ter vindo aqui para participar desse programa, contar um pouco da sua história e encorajar muitas mulheres que estão do outro lado nos assistindo, nos vendo, que com certeza vão se inspirar na sua história. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cristiele. Obrigada ao programa Zé Vixe. É uma honra estar aqui em pleno Júlio das Pretas, podendo falar um pouquinho, né? Mas é uma honra, acima de tudo, né? Estar aqui do lado de uma mulher negra, uma mulher que também veio do chão do terreiro e que hoje, para mim, é um exemplo dentro do nosso jornalismo. E você, eu deixo agora esse convite, vai ser nossa grande homenageada na medalha Mãe Estela de Oxóssi, em Nazaré das Farinhas, no nosso Novembro Negro. Conto com você. E conto com o programa Zé Vixe. Eu vou estar lá marcando presença e recebendo esse título com toda a honra, viu? Axé. Ó, minha gente, por hoje é só. Ficamos por aqui com a nossa Zé Vixe. Muito obrigada pela audiência, por estarem aí acompanhando essa conversa. E lembrem-se, viu? Nosso QR Code está aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular e automaticamente você vai para o nosso canal do YouTube para que você tenha acesso a todos os programas. Não só o Zé Vixe, mas toda a programação da nossa TV Câmara. A gente tem encontro marcado na próxima segunda-feira, 13h. Até lá.